Lilian, só você tá ok. Tá ok. Maravilhoso. Então, boa noite. Muito obrigada pela disposição de conversar com a gente, explicar o que eu acho que é tão importante, Claro. porque eu particularmente tenho bastante essa preocupação de como me comunicar e tudo. A ideia é que as meninas, além de poderem assistir aqui e conversar, depois elas possam assistir, porque todo mundo trabalha meio que sozinho, então tem essa correria, mas assim, ao longo da noite sempre entra alguém, bate um papo, sai, e aí a gente vai trocando essas ideias, tá? Agradeço muito, já, de início, pela atenção, e não vou ficar falando muito, não, vou deixar você falar, você vai se apresentar muito melhor que eu, tá bom? Muito obrigada. Imagina, obrigada eu. Bom, primeiramente, eu quero agradecer você, Sabrina, por esse espaço, acho que é muito importante, antes mesmo de eu me apresentar qualquer coisa. É um servir, né, que a gente sabe, né, quando a gente passa por uma jornada, a gente tem que ir deixando a nossa sementinha por aí. Então, na verdade, o prazer é todo meu, tá? E eu espero muito que ao concluir essa apresentação, vocês, de alguma forma, agreguem valor a vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar de Customer Six, né? Comunicação assertiva com o cliente. Às vezes vou dar uma olhadinha aqui para olhar minha cola, né, que é a apresentação. E conforme forem surgindo dúvidas, podem me falar. Mas vamos começar com as boas-vindas, né? Bom, antes mesmo de eu falar quem eu sou, que daqui a pouco eu trago, né? Eu quero dar boas-vindas, dizer para você que está assistindo aqui ao vivo comigo, ou até mesmo gravado, eu quero muito que você já inicie respondendo essa pergunta. O que você busca com esse conhecimento? E essa pergunta, ela tem uma profundidade, no final vocês vão entender, tá? Aqui vou trazer, né, o assunto e vou dizer daqui a pouco por que eu trago esse assunto, né? Mas eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta aí no íntimo de vocês, o que você busca com esse conhecimento. E para vocês que estão aqui comigo, inclusive você, Sá, Camila, né, Larissa, alguém quer compartilhar nesse momento, assim, o que vocês buscam? Se não quiser, não tem problema. Mas tendo, vai ser ótimo, assim, para a gente agregar. Eu adoro falar, então eu vou falar. Eu amo Fala, falar, mas assim, quando é para conversar direcionado, assertivo com o cliente, dá até tremedeira, assim. vamos Eu falar acho que disso eu quero hoje. aprender, tipo, é porque acaba que parece que a gente não passa autoridade, aí a pessoa fica achando que pode fazer e falar o que quiser. Aí fica meio Perfeito. complexo, assim. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem aí para acertar. Uhum. Entendi. Então, tá certo. Então, vão pensando ao longo da apresentação, por quê? Lá no final eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas tudo que vocês forem fazer, a partir de agora, seja uma apresentação, uma aula, um ensinamento, uma técnica, qualquer coisa, tenham em mente o que vocês estão buscando. Por quê? A gente está num meio, né, de muita energia, né, muita coisa que vai e vem, e a gente precisa saber se comunicar. E aí já começa, né, o ponto. A gente precisa se comunicar com essa energia, né? Então, quando eu falo, bom, eu quero com esse conhecimento, de repente, destravar, né, com o meu próprio cliente, para que eu possa ser mais assertiva, e aqui eu estou trazendo o óbvio da apresentação, mas muitas vezes pode ser um pouco além disso, eu emano eu invoco, né? Eu falo, olha, é isso que eu quero. E aí a resposta vai vir de forma fluida. Eu estar aqui é uma ferramenta, né, para o que você busca. Mas, na verdade, você tem o poder de entender, de ter o entendimento do que você realmente precisa. Então, eu sempre gosto de trazer essa pergunta no início das apresentações, para que para que desperte já uma consciência. E vocês vão entender agora um pouquinho o porquê, né? Bom, prazer. Aqui é o Alina, né? Hoje eu sou mentora de autoconhecimento, né? E com muito amor eu venho me posicionando como a terapeuta dos empreendedores, porque eu uni, né, toda a minha experiência, né, nesse universo de autoconhecimento. Eu passei mais de 5 anos, né, vivendo essa experiência com o estudo holístico, com psicoterapeuta, né? Então eu uni tudo isso aí e hoje eu estou
me posicionando com os terapeutas. Por quê? Em junho desse ano, né, de 2023, eu resolvo sair do CLT. Eu entendi que eu precisava ouvir o meu chamado e sair. E quando eu saio, eu me coloco nesse papel de empreendedora que vocês, né, acredito eu, estão. E quando eu me deparo com esse mundo, naturalmente eu começo a conversar com outras empreendedoras, porque eu acredito muito, né, no network, eu conheci a Sabrina dessa forma, então eu me coloco à disposição, eu quero entender como a galera tá fazendo para que eu aprenda, eu sempre estou num processo de aprendiz, e aí foi quando eu identifiquei um gap, né, existe uma carência dentro do empreendedorismo, que já te dou a palavra, Lari, existe uma carência no empreendedorismo que é a questão da inteligência emocional e da mentalidade. E aí onde é que eu entro, tá? Fala, Lari, quero te ouvir. Ah, apertou sem querer, tá tudo certo. Então, voltamos. Não tem problema, fique em paz. E aí, voltando. Então, e aí eu me coloco nessa posição de ser a terapeuta dos empreendedores, tá? Então, é essa Walina que vocês estão conhecendo agora. E o que me trouxe aqui, efetivamente, para falar com vocês, né? Para ter essa autoridade para falar com vocês. Eu tenho uma experiência de mais de 10 anos, né, no relacionamento junto com o cliente, e tudo começou lá nos meus 18 anos, eu trabalhando, eu precisava pagar a passagem da faculdade, então eu caí de paraquedas na área do atendimento, e comecei lá no chatzinho, respondendo os meus clientes, fazer uns 4, 5 clientes de uma vez, até que perceberam, né, a gestão percebeu que eu tinha uma percepção de atender meu cliente muito bem, e agilidade, né, e eu conseguia resolver o problema dele, eu tinha essa facilidade. Então, com 8 meses, eu fui promovida para a área do Reclame Aqui, que era uma célula mais da ouvidoria. Para quem não sabe, o Reclame Aqui não era tão popular como ele é hoje, né? Então, o que acontece? Lá, a gente precisava entender e acolher o cliente, porque quem caía no Reclame Aqui era clientes com um pouco mais de orientação, né, um pouco mais esperto mesmo, né, não era como é popular hoje. E aí foi onde eu comecei a entender que cliente é pessoa. E quando eu entendo isso, né, quando eu identifico isso, eu começo a trabalhar na emoção. Isso de forma muito intuitiva, eu nem cogitava a possibilidade de eu fazer faculdade de logística, né? Depois eu fiz faculdade de letras, então estava muito longe ainda de entender o que hoje eu tenho clareza, eu sou especialista, que é nas emoções. Mas eu comecei a entender isso, né? Que não era um cliente, era uma emoção que estava ali. Os caras chegavam assim, ó, selvagem e tal. E aí eu comecei a trabalhar a emoção primeiro e depois o problema. Passado, né, isso, eu comecei a enxergar, né, o atendimento ao cliente, que naquela época era muito defasada, a galera tinha um preconceito gigantesco com atendimento ao cliente, porém, eu sempre tive a sensibilidade de entender que era muito importante, né, para a empresa, para o negócio, porque eu, na área do atendimento ao cliente, eu conseguia nitidamente perceber que qualquer área da empresa estava com algum gap, né? Eu conseguia ter essa visão. E aí eu comecei a falar, cara, isso aqui é muito importante, o pessoal está comendo bola, né? O pessoal que, enfim, porque tem como a área do atendimento como custo, então está comendo bola. Isso eu boba lá nos meus 18 anos. E aí eu queria trazer essa comunicação para você, né? Que muitas vezes é uma empreendedora solo, como a Sabrina colocou aqui no início, né? E também se você tenha uma empresa. E eu acho que antemão é muito importante a gente se colocar. Quando eu falei, cara, eu vou empreender, eu sou sozinha, eu sou empreendedora solo, mas eu tenho uma empresa. E isso é muito importante, essa comunicação, porque eu não posso falar para o meu cliente que, eu resolvo, eu sou, eu isso, né? Ou seja, aquele monte de coisa, sendo que você é uma empresa. Então, olha, meu financeiro vai te passar tal informação, né? Então, a gente já começa a comunicação por aí. Uma proposta comercial, né? Eu sou terapeuta, eu vejo muitas terapeutas negociando
como se fosse assim, vamos ali no bar tomar uma cerveja ou um suco e eu te faço uma sessão. Como assim? Então, é claro que eu vou falar muito do meu mundo, né, que é o terapeuta, a área do atendimento, mas eu quero que vocês coloquem isso para o mundo de vocês, né? Sá, todo mundo é arquiteta? Só para eu entender? Todo Vai ter mundo alguém diferente? mais ou menos da área da construção civil, né? Tem engenheiros no grupo, tem arquitetos, design de interiores e por aí. Legal. Não, só para eu saber com quem eu estou falando. Mas, assim, deixa eu só ver aqui, às vezes fico com um dilema se falo ou não que trabalho sozinho. Perfeito. Não, exato. Na minha concepção, não. Você não passa segurança, tá? Claro, se for uma pergunta direta, né? Se falarem assim para você, você trabalha sozinha? Sim, trabalho, mas eu tenho uma empresa. Isso é muito importante. Hoje, sei lá, se for uma pergunta direta, você não vai mentir, não faz sentido mentir, tá? Mas, se não estão te fazendo uma pergunta direta, você pode falar, me coloco como equipe. Perfeito, perfeito. É sobre isso, acho que é importante, na minha concepção, na minha visão. E por que, na minha concepção? Eu participei de muitas reuniões, né? Sim. Perfeito. Uhum. Deixa eu ler, né? Senão depois que eu assistir gravado não vai entender, né? Eu sempre me coloco em equipe como escritório. Perfeito. Mesmo sozinha, a não ser o caso de você estar falando, ou seja, a pessoa perguntar direto, que aí eu não vou mentir, eu vou passar. Eu já participei de muitas reuniões de negócios, né? Então, eu trabalhei muito tempo na área de tecnologia, na área de móveis e decorações, aquela empresa que era gigantesca, que até fechou a Etna, fechou depois que eu saí. Então, eu sempre participei de reuniões de negócios onde eu percebia a importância, né, de quando as pessoas se colocavam dessa forma. E quando eu fui empreender, eu também tive alguns mentores. E a orientação é essa. Você não é você. Até porque a gente sozinho, né, não faz nada. Se você não for fechar o seu ponto lá no seu fechamento, né, de caixa no final do mês, vira tudo uma bagunça. Então, no fundo, não é, né? Não é você, é a empresa. Por enquanto, a gente trabalha sozinha, mas em breve a gente vai ter não só uma equipe, como uma estrutura e tudo mais, né? Então, a comunicação que eu venho trazer hoje é muito olhando para esse olhar empreendedor. Então, eu uni a minha experiência, né, no atendimento, que aí eu fui crescendo, né, eu me tornei analista, tive meus liderados, depois eu me tornei supervisora, né, e aí foi legal porque eu fiz uma transição, né, quando eu me torno supervisora, eu começo a ensinar aquilo que eu sei para os meus liderados, para eles fazerem, e em paralelo eu começo a tratar o meu cliente comercial. Então, meu cliente para de ser o meu cliente final, né, e ele entra o cliente comercial, que é daí que vem o termo Customer Success, né? Que é o cliente comercial. É aquele cara, né, que vai ligar para a gente e falar, olha, meu saque está funcionando, então eu lidei com essa galera. Fiz apresentações, tudo isso que, na verdade, vocês estão vendo é de toda essa minha experiência, tá? E aí a gente também vai falar aqui, vou trazer a construção da jornada. Por quê? Quando eu falo de comunicação, eu preciso trabalhar alguns pilares, tá? Mas antes, né, além disso aqui que eu estou trazendo, depois vocês podem ler, eu vou disponibilizar esse PDF, tá? Essa apresentação. Tem um pouquinho aqui de mim que eu falo. E aí, além disso, eu quero também apresentar essa Walina aqui, ó. Ixi, seu meu amigo. Essa Walina aqui. Então, essa Walina ela é a bagunceira da família, né? Ela é a mãe da azeitona e ela é casada aí há 7 anos com um taurino aterrado. Essa aqui, basicamente, é a minha família, tá? Minha pequenininha, tá com 10 meses. E por que eu trago isso? Porque isso faz parte da comunicação. Eu preciso conectar. Vocês percebem que eu tenho certeza, apesar de não estar com as carinhas abertas, que vocês olharam, tipo, ai, que legal, que fofo. Algum comentário passou aí pela mente, tá vendo? A Camila falou sim. Por quê? Porque é comunicação, eu estou me comunicando, né? Eu estou passando aqui uma primeira coisa, uma conexão. A conexão ela vai acontecer no tom da voz, vai acontecer na energia, no falar, no lidar com o gap, né? Então agora estava tentando entrar e estava dando problema, então a gente
elevar o astral, né? Tá tudo comunicando o tempo todo, tá? Mas vamos lá. Qual é a maior fobia da humanidade? Alguém aqui já ouviu falar? Spoiler, tem a ver com o nosso tema. A maior fobia da humanidade é o medo de falar. Exatamente, Lari, o medo de falar é uma das maiores fobias. Falar em público, se expressar, né? Eu coloquei até o linkzinho ali depois para quem quiser ler a matéria no G1, tá? Quais são as 4 maiores? A sociofobia, que é esse medo de se expressar, relacionamento, né? Em terceiro, a morte, e o quarto, envelhecer. Mas por quê, né? Por que essa fobia, né? E aqui eu quero que vocês já quero trazer um exemplo meu, né, para isso, porque em seguida a gente vai fazer aqui uma pequena meditação, é só para ficar presente, não é uma meditação muito longa, tá? Mas eu, Alina, tive muita dificuldade de me expressar, de me fazer entender, por mais que eu iniciei lá ali os meus 18 anos na área do atendimento, a Sabrina comentou uma coisa que eu me identificava muito, né? Que eu era muito comunicativa, sou sagitariana, eu era muito comunicativa, mas na hora de encarar alguém que, enfim, tivesse dinheiro ou encarar um cliente, né? Alguém que tivesse algum tipo de poder sobre mim, na minha inconsciência, né? Eu travava. E aí isso vai falar muito sobre nós, né? Seja muito bem-vinda, galera que está entrando, tá bom? Já dei aqui início, mas a gente está muito no início. E aí o que acontece? Eu falei, cara, tem algo errado. E aí eu fui usando algumas ferramentas, né? Para entender o porquê, porque é muito importante a gente buscar, né, as causas, mas não ficar remoendo a causa. Eu vou entender a causa, mas eu continuo vivendo, continuo fazendo o que tenho que fazer e arriscando. Então, a minha jornada começou eu entendi, né, que eu tinha um gap, porque eu falava, as pessoas não me entendiam, não me compreendiam, e aí eu percebi que eu falava de formas que não faziam sentido. Então, eu fui atrás de oratória, eu busquei me expor, que era um desafio gigantesco. Então, eu tenho um vídeo no YouTube, né, onde eu falo, né, sobre autoconhecimento, que é um assunto que eu gosto, é a minha área, e com isso eu fui treinando no Instagram, e hoje eu sinto mais liberdade, eu sinto mais confiança, e eu, graças a Deus, não faço mais parte desse medo de falar em público, tá? E eu quero muito levar isso para vocês. Então, quem estiver confortável de fazer a meditação, a gente vai fazer. É muito rápido, é questão de 2 minutinhos. Por que a importância de meditar, tá? Porque a gente teve um dia cheio hoje, não foi? Quem aqui não teve? Eu duvido. A gente tem trabalho, tem criança, quem tem criança, aí tem uma bagunça. Então, vamos trazer a mente para aqui, para agora. Por quê? Porque a Lari, sim, a gente pode tratar isso aqui como uma informação, ou seja, consumir de forma passiva ou aplicabilidade, né? Ou seja, integrar conhecimento, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma meditação bem rapidinha, só para trazer a consciência para o presente, tá? Eu vou convidar vocês para sentar com as perninhas no chão, ou perninha aí de lótus, né? Que é assim, perninha de índio, e colocar as mãozinhas, tá? No joelho, tá? Ou na perna, coluna ereta, e fechar os olhos. Vamos lá? Vou convidar vocês para respirar. Respira. Mais uma vez. Muito bem. Mais uma vez. Pedir para vocês focarem na minha voz, no aqui e no agora. E vem trazendo a consciência para o momento presente. Isso. Observando o seu corpo, deixando todo o externo fluir,
deixando qualquer estresse, cansaço, chateação do dia. Deixe ele onde ele está. Se conecte com aqui ou agora. E se abra. Se abra por conhecimento. Se abra para a expansão de consciência. Que você possa integrar esse conteúdo da melhor e mais elevada maneira. Isso. Respira. Vai mexendo o dedinho dos pés, das mãos. E quando se sente confortável, pode abrir os olhos. Vamos voltando. A sala cheia. Delícia. Todo mundo aqui? Fazer um storyzinho aqui bem rapidinho. Alguém tá bem? Tá tudo certinho? Tá bem? Tá tudo certo. Bora lá. Por que é importante meditar? Antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, porque isso comunica também. Observa que eu estava um pouco mais acelerada e agora eu acalmei a minha voz, o meu mexe-mexe, né? E por mais que eu tenha me preparado antes, eu resolvi, com a meditação, acalmei. E isso comunica, né? Comunica estar no centro, estar segura, tá? E aí a gente agora vai entrar efetivamente no conteúdo. E aqui eu quero trazer 3 momentos, né, nesse conteúdo. A gente vai falar sobre a clareza da tua comunicação, a gente vai falar sobre a clareza do teu cliente e também a gente vai trazer a construção da jornada. Vamos lá? Ai, tô empolgada. Bom, clareza sobre a tua comunicação. Aqui eu vou trazer o conceito, tá? Quando a gente fala de comunicação, a gente precisa entender que isso trata-se de um movimento, né? Ele é algo mais racional. Ele não é algo simbólico, ele é movimento, né? Ele representa uma natureza dual, inconstante. Ou seja, não é algo que a gente consiga controlar. Por mais que eu tenha treinado, por mais que eu tenha elaborado, a comunicação eu preciso estar preparada de forma efetiva. A Sá comentou no início, porque eu falo bastante e tal, mas na hora que eu tenho que falar, eu travo. Por quê? Não tem a ver com o seu falar, o seu gesticular, né, com a capacidade, né, de falar em si. Tem a ver com outras coisas. E é por isso que eu trago o conceito, né, da comunicação. Ele simboliza o quê? A troca e como a gente se expressa, né? Como a gente expressa as nossas ideias. Então, quando a Sá trouxe no início que é muito fluido para ela falar, talvez se a gente chamar aqui, fizer uma videochamada e começar a conversar, nossa, a gente vai embora, né? Quem nunca pega aquela amiga e simplesmente vai embora? Porque isso é comunicação, isso é natural, isso é um movimento, é algo fluido, tá? Ou seja, o saudável, quando eu falo de comunicação no sentido de conceito, é que ela seja rápida, né? Eu não tenho que ficar aqui. Então, não, ela é rápida, né? Ela é curiosa. Então, eu estou falando e vocês, a tendência é que vocês fiquem, qual é o próximo passo? O que ela quer dizer? Por que, entende? E que mais? Ela é esperta, né? A comunicação, ela tem aquele, sabe? E aí a estratégia, né? Então, tudo tem que ser isso, um movimento. Vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Por quê? Eu vou ajudar agora você a identificar a sua comunicação. É importante você entender como você se comunica. Eu já vou falar primeiro aqui que é a minha, tá? É um posicionamento que pode revelar um senso de humor,
né? Eu tenho isso, uma espontaneidade, mas também uma certa agressividade, né, na forma de se colocar. O que isso quer dizer? Se eu não for bem trabalhada, se eu não tiver um autoconhecimento ali mais, né, centradinho, pode ser que eu me atropele, que era o que acontecia antes, e eu acabo falando o que eu penso e não era bem o que eu gostaria que o outro recebesse, né? Não tem aquilo que a gente pensa que às vezes não é bom falar? Então seria isso. Quem se identifica com esse cara? Dá um check aí e me manda, coloca aqui no chat. O que mais? O segundo tem o dom de emocionar com as suas palavras, mas também pode ser mais sensíveis, né, ao escutar algo do outro. Quem aí, né? Então, aquela pessoa que, quando fala, todo mundo faz assim, uau, nossa, que linda! Só que aí, quando escuta alguma coisa assim um pouco mais firme, aí dá aquela dor. Quando é mal trabalhado, né? Quando o processo aí do autoconhecimento não tá tão bacana. Quem se identifica com esse, eu sou sensível. Aí, ó. E aí, isso é muito legal. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. O terceiro possui uma combinação, né? Traz a objetividade e a clareza na comunicação. Sabe aquela pessoa que ela não é amorosa, mas também ela não é enérgica, então ela papapum. Gostou? Bem. Não gostou? Tá bom, bora. Né? Tem a galera que é assim, que alguém se identifica? Eu fico meio com invejinha dessa galera, hein? Porque não é emocionado e tá tudo certo. E o quarto é aquela galera que se sente em um terreno fértil. O que isso significa? Bate a curiosidade e começa e se sente assim muita vontade de dialogar, trocar experiência, ou seja, fica anos-luz lá conversando, voando, não para. Tem a galera que é assim também. Alguém se identifica? Bom, acho que essa aí tá menos, né? Eu sou assim, maravilha. O que mais? Vamos agora mapear o seu eu do agora. Por quê? Com todo mundo. Flui, né? Então, e aí que é interessante, né? Porque esse perfil é o perfil que é para se dar muito bem com vendas, com prospecção, mas por que às vezes não se dá? A gente vai descobrir, tá? Mapear o seu eu presente. Então, vamos lá. É importante que você entenda quem é você hoje no seu trabalho, no seu relacionamento e na sua saúde, tá? Como você se comunica com essas três grandes áreas. Então, vamos lá. Como você se expressa, né? Como são seus pensamentos, suas reflexões, né? Nessas respectivas áreas. Vou dar aqui um exemplo, tá? Na área do trabalho. Eu, normalmente, quando eu estou trabalhando, eu fico muito séria. Eu sou muito aquela pessoa que fica concentradinha ali, sabe? Só que eu sou uma pessoa muito alto astral e tudo mais. Mas no meu trabalho, eu coloco uma seriedade, né? Então, quem me conhece no dia a dia e me vê trabalhando, fica, nossa, pessoas diferentes. Por que é importante eu mapear isso? Para eu entender o que eu preciso melhorar. Às vezes, para eu prospectar, às vezes, para eu vender, eu preciso colocar um pouco mais de humor. Porque senão a pessoa vai ficar um pouco engessada, né? Com aquele meu jeito. Então, é importante a gente ter isso. No relacionamento, a mesma coisa. Tem uma galera que, por exemplo, não é meu caso, de ficar, ai, mimimi, bonitinho, gostoso, bonitinho, ai, mimimi. Só que aí tem a Walina, que é extremamente bagunceira, que gosta de liberdade. Então, olha, me ama mesmo, me deixa livre. Eu tenho esse papo com meu marido, ó, me ama, mas me deixa livre, não fica caçando o que não perdeu. E aí, o que acontece? Eu preciso ter clareza, né? Preciso mapear quem é essa versão. Porque, às vezes, eu preciso colocar um pouco mais de romantismo, né? Eu preciso trazer ali. Então, também tem isso. E por que na saúde? Porque eu preciso me comunicar com o meu corpo também. Ele fala, olha, o que tem a ver o corpo, o relacionamento, o trabalho com a comunicação? Vocês já vão entender, tá? A gente vai falar agora de um segundo momento. O primeiro momento, a gente falou sobre a clareza na comunicação, na sua comunicação, e aqui a gente vem com o teor de inteligência emocional, tá? Tudo isso daqui é importante,
tá? Esses 3 pontos que eu trouxe para a sua inteligência emocional. Só recapitulando, a gente olhou aqui o conceito, né, da clareza, da comunicação, a gente identificou a sua forma de se comunicar e a gente mapeou aqui, né? Eu estou, na verdade, te direcionando para mapear a sua comunicação. Tudo isso aqui é inteligência emocional. Agora a gente vai olhar para um segundo momento, onde a gente precisa trazer a mentalidade com relação à comunicação, tá? Clareza sobre o teu cliente. E aqui o jogo começa a mudar, por quê? Eu preciso trazer uma consciência para vocês. Quem atrai cliente é gente que quer atrair gente chata. Alguém já ouviu falar que cliente é legal? Cliente é chato. Se você se colocar no papel de cliente, muitas vezes você vai observar, você é chato. Né? Então, quando eu falo assim, eu quero cliente, olha o que você está comunicando, que você quer gente chata, tá? Então, a partir de agora, vocês, na verdade, ajudam pessoas através do servir de vocês, através do que vocês, enfim, são formados, né? São especialistas, vocês ajudam pessoas, né? Outra coisa, vocês não ajudam qualquer pessoa, tá? São congruentes com seus valores. Existem muitas e muitas bilhões de pessoas no mundo. Eu tenho certeza que existe muitas e muitas pessoas congruentes com o seu jeito. Então, você precisa começar a comunicar, ter clareza de quem é o seu cliente, tá? Do mesmo jeito que a gente tem que se comunicar para fora, que é o terceiro momento que a gente vai falar, a gente precisa primeiro entender qual é o meu cliente, para quem eu sirvo, tá? Isso é muito, muito importante. E para isso você precisa ali ter o desenvolvimento pessoal, tá? Inteligência emocional e a mentalidade aplicadíssima. Agora a gente vai para a técnica, né? Que eu acredito que é o que muitas de vocês estão esperando, mas é muito importante essa introdução, tá? Ela é muito, muito importante. Na técnica, eu vou falar, então, mais um pouquinho aqui, uma introdução sobre inteligência emocional e mentalidade, e eu quero que vocês compreendam que tudo é uma troca equivalente, tá? A troca equivalente, ela vem vocês não podem dar mais do que vocês recebem, porque senão gera desequilíbrio, tá? Não posso dar mais do que eu recebo, não é congruente isso. Eu vou oferecer o meu serviço, o meu produto, equivalente ao que eu recebo. Isso precisa estar bem claro, tá? Existe uma coisa que tem que ser fluido, né? O seu cliente ele tem que chegar para você de forma fluida. Ele vai chegar, vai trazer o problema e você vai apresentar uma solução. Tem que ser simples assim. A partir do momento que gera rigidez, né, significa que essa comunicação, ela diz que você está atraindo o cliente de forma desesperada, tá? Ou não está se sentindo merecedora dos seus clientes. Então, observa que essa questão da inteligência emocional e da mentalidade, ela é muito, muito importante para o seu negócio, para o seu empreender, tá? E a gente agora vai falar das técnicas. Técnica 1, primeiro atendimento. 2, acompanhamento. 3, tratamento, né? Porque o seu negócio e você não podem ficar sem tratamento. E 4, pós-venda, pós-servir, tá? Vamos falar do primeiro atendimento? Construção da jornada primeiro atendimento. Seja ela uma prospecção, uma venda, um servir, um contato, né? Às vezes a gente acha que, eu tô na academia, tô no mercado, né? E eu não preciso me comunicar. Eu não tenho essa necessidade. E aí que entra, eu acho que a grande falha da maioria das pessoas. Quando eu falo de me comunicar, eu tenho que estar praticando isso o tempo todo, né? A pessoa pode ou não, quem está no seu meio pode ou não se tornar um cliente, mas a comunicação ela tem que estar sendo operada o tempo todo. E por quê? Porque quando você estiver em prova de fogo, você vai dar conta, você não vai travar, porque você já não está esperando aquele momento específico para agir. Entende? Faz sentido? Manda aqui para mim, é só para eu entender se está todo mundo entendendo, está tudo certinho. Eu sou péssima na comunicação, olho para a cara
que me dá um branco. Acontecia muito isso comigo, né? De quando eu chegava na pessoa e dar um branco. E aí, nesses locais que você falou, academia, mercado, faz sentido sim, sou ótima para conversar e péssima para negociar. Isso aí entra uma questão muito da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É tratar as emoções, tá? Não tem nada a ver com a sua técnica. Tem a ver com o fato de você não trabalhar alguma emoção que está ali pegando, né? Então, eu tenho medo da rejeição, por exemplo. Não, e se eu falar para ele do meu produto, eu vou vender essa casinha aqui. Olha, essa casa, gostaria de falar sobre essa. Aí trava. Você sabe o que é a casa, os cômodos, tudo bonitinho, mas aí travou. Por quê? Porque você tem medo, um exemplo, tá? Da rejeição. Se ele me rejeitar, o que eu vou fazer? E aí, o que é legal? Vocês fazem um exercício muito simples, tá? Pensa assim, ó. Para isso, você só tem que ter clareza de qual é esse real medo. Então, eu tenho medo de falar em público. Ok. Mas se eu falar, o que pior vai acontecer? Pode ser que todo mundo ri, né? Que quem tem a ferida ali da humilhação, por exemplo, né? Criança interior tem uma ferida da humilhação, tem pavor de subir num palco, fazer qualquer coisa do gênero. E aí você pode fazer esse exercício. O que de pior pode acontecer? Todo mundo ri. Tá. E se todo mundo ri de você, o que pior pode acontecer? Não fecharem um negócio comigo. Tá, se não fechar, o que pior pode acontecer? E aí você vai respondendo, vai respondendo. Qualquer medo que você tenha vai finalizar na morte, tá? No final, na verdade, você tem medo de ficar sozinha e morrer sozinha, tá? Esse é uma grande teoria que se entende da gente ter qualquer medo, qualquer ferida da nossa criança. E aí é importante você entender qual é a ferida. Mas a gente consegue. O que eu sempre falo, por exemplo, às minhas mentoradas, isso é muito, muito mágico. Cara, você tem um gap, mas você também tem uma vida para seguir. Então faz assim, ó, segue a vida, vai tentando, e o trauma você vai tentando resolver no caminho, né? Então, por exemplo, você está dirigindo, troca o pneu com o carro andando, não para o carro, né? Então, travou, ok, tenta o próximo, né? Tenta o próximo, tenta remarcar, faz alguma coisa, não para, porque é tudo mental, tá? É tudo questão de você destravar. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala desse primeiro atendimento, é importante a gente usar os 5 sentidos, que for possível, claro, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou usando com vocês o visual através da imagem, né? Eu estou usando o auditivo, pode observar que eu uso aqui muita questão da oratória. Então, eu falo pausadamente, a gente vai falar isso mais para frente. Eu trago o tom da minha voz, porque eu preciso trazer vocês aqui. Olha que desafio, eu não estou vendo a carinha de vocês. Então, eu não sei se vocês estão assim, se vocês estão tipo, né? Quando a gente está presencial, a gente começa a entender como. E aqui não, aqui eu estou no escuro. De vez em quando eu peço para um falar e tal, mas eu preciso ter essa segurança em mim. Bom, eu estou passando o meu melhor. Eu venho estudando para passar o meu melhor. Walina, e como é que eu trago isso para a minha realidade? Bom, eu sou, por exemplo, vou usar o exemplo da Sabrina, que é a que eu tenho certeza. Eu sou arquiteta, eu vou falar sobre. Aí me pega, viu, gente? Mas perdoa, tá? Eu vou falar sobre interior. Você sabe o que você está falando, não sabe? Você estudou, você tem clareza. O que no máximo vai acontecer? Todo mundo vai desligar e sair? É o máximo. Você sabe. Então, essa confiança vem do treino. Eu não estou aqui porque é minha primeira vez. Porque eu já fiz muita, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer apresentações, alguém que já fez apresentação em alguma época de CLT, ou até mesmo hoje faz apresentação e gostaria de fazer algum pequeno comentário, o que sente fazendo a apresentação? Porque é sobre isso, né? Sobre como eu
vou me comportando. E aí a gente vai falar da parte de tratamento, né? Então a gente está falando agora de primeiro atendimento, mas a gente vai falar da parte de tratamento, que é sobre a gente reavaliar tudo que aconteceu, tá? Vocês falem comigo, para eu não me sentir aqui. Aí, alguém falou. A Sara, eu era boa para sair conversando com gente que não conheço, mas perdi o time. Não consigo muito. Eu era boa para sair conversando com gente que não conheço, mas perdi o time. O time? Não. No final, eu vou abrir um pouquinho sobre essa questão de negociação. Negociação que vocês falam é proposta? Proposta de serviço? Perdi o jeito, entendi. A gente vai fazer aqui uns testes, tá? Porque a gente vai destravar isso aqui hoje. Eu sou terapeuta, não é possível. Vocês não podem sair daqui não negociando, né, com trava. Mas me traz algum exemplo aqui um pouco mais claro sobre o que é a negociação, só para eu entender. É um tete-a-tete, você e o cliente, e aí você tem uma apresentação, você tem um começo, meio e fim. Só me manda aqui bem resumido, o que é a negociação. Peraí, que deu coisa aqui. E aí, vamos lá. Ainda sobre o primeiro atendimento, a gente passar ao cliente a proposta do valor do projeto dele. E como vocês passam isso, Lari? Explicar como funciona. Mas aí vocês explicam só falando? Ou vocês têm uma apresentação? Vocês falam por telefone? Vocês falam presencial? É mesclado? Me traz só para eu entender uma coisa. Eu tenho uma apresentação, começo, meio e fim, aí não sei o que posso dizer. Só pergunto se tem alguma dúvida. Ok. Ou seja, ele te escuta, começo, meio e fim, aí no final fica tipo, cri, cri, cri. É isso? Posso falar aqui? Pode, por favor. Acho que fica até melhor. Isso, seria isso mesmo. Eu apresento tudo direitinho. No início, eu falo com o cliente, né, que se tiver alguma dúvida, é só me interromper, a gente vai conversando. E aí, no final, depois que eu apresento os valores e tudo mais, eu pergunto se for alguma dúvida e tudo, a pessoa, não, entendi tudo direitinho. Tá, mas e aí, como é que eu falo assim? E aí, você vai fechar ou não vai? Tipo assim, né? O que eu posso fazer? Maravilha. Então, olha que interessante, a gente tem aqui um ponto de venda. Eu vou anotar aqui, porque eu trouxe isso, tá? Então, vamos já dizer aqui que talvez o que a Camila busca é encerrar uma apresentação de sucesso, assim, que a pessoa já diga ali na hora, né? E eu vou mostrar, inclusive, no final eu vou pedir permissão para vocês, para eu fazer uma proposta, e eu quero que vocês observem como eu vou fazer. Pode ser assim? Podemos combinar dessa forma? Para eu te responder essa questão aqui no final? Pode ser? Que vai analisar e retorna depois. Beleza, show. Então, a gente achou aí um ponto para a gente trabalhar ainda hoje, tá? A gente vai resolver isso ainda hoje. Obrigada. Vamos lá. E aí, então, ainda falando de primeiro atendimento, qual é a técnica de excelência, né? E aqui eu quero, conforme eu for falando, nessa apresentação que vocês fazem, me fala se isso funciona para vocês, se vocês usam isso. E o que vocês não usam, joga aqui para mim. Não uso tom de voz. Então, vai colocando. Não uso tom de voz, eu não uso sorriso na voz, tá? Para eu entender. Então, as técnicas de excelência. O que é técnica de excelência? É aquilo que eu uso de forma estratégica. Eu não sou boba, tá? Eu não sou boba nem nada. Eu não estou aqui a passeio, sabe? É isso. Então, tom de voz. Observa que o tempo todo, eu tenho hora que eu falo mais ameno, quando eu vou falar com vocês, eu coloco um sorriso na voz, né? Então, o tom de voz, ele comunica, claro, é claro que ele comunica, né? Ter cuidado, né, em não sobrepor a voz do cliente. Claro que, normalmente, quando a gente vai fazer uma apresentação, assim como vocês, né, o pessoal fica mais tranquilo, né, não fica. Mas se você está, de repente, tete a tete ali num café,
Eu adoro fazer, vocês chamam de negociação, né? Eu falo proposta. Num café, normalmente a gente tá ali no tete a tete, então às vezes a pessoa quer falar, porque tá olhando no seu olho e tudo mais, né? Então tem que tomar esse cuidado. Não interromper, né? Isso de jeito nenhum. É sempre importante a gente deixar a pessoa falar, porque é dali que muitas vezes ela vai tirar um raciocínio, alguma coisa, né? Não usar frases negativas, isso é muito importante, gírias e vícios de linguagem, isso é importante também, porque isso te dá autoridade, né? Isso mostra que você é uma pessoa que não está ali para mais ou menos, né? O que você está cobrando não é corresponde com o que você é, com a sua imagem, que também comunica, tá? Repetição de uma mesma palavra, então ficar assim, então, tá bom, não sei o quê, tarará, ou então ficar, sei lá, repetindo, né, a mesma palavra. Sorriso na voz, né? Vocês percebem que eu vou falando e parece que às vezes eu tô um pouco cantando, porque eu tô é o canto da sereia, né? Eu tô aqui, ó, fazendo todo um canto para vocês virem, para vocês ficarem na apresentação, senão vocês vão embora, vocês vão dormir, vão babar e tudo mais. Escuta ativa. Então, se eu tô aqui, quando a Camila começou a falar, quando a Sabrina estava falando, eu paro e a minha escuta fica ativa. Depois eu retomo. Não tenham medo de depois não conseguir acompanhar a apresentação. Né? Tá tudo ali para ajudar vocês. Então, não tenham esse medo. Vocês fazem a apresentação o tempo todo, então não tenham medo. Escuta ativa. Porque é ali que você vai ter um insight. Eu tive um insight aqui, putz, a questão está no ponto de finalizar a venda. Entende? Atenção e concentração ao atendimento, né? Fale pausadamente a qualidade das informações, né? Eu trouxe a questão lá da fobia, eu trouxe o linkzinho, né? Eu estou trazendo uma qualidade. Às vezes você vai falar, olha, é importante, que, gente, no mundo de vocês vai ser bem difícil para mim, mas vocês vão falar algum dado, né, que é importante, coloca lá, tá? Então, esse foi o primeiro o primeiro atendimento, então, com relação às técnicas. Agora a gente vai ver o acompanhamento. Até aqui tá tudo bem? Tá claro? Ok. Construção da jornada com relação ao acompanhamento. Então, eu preciso ter uma gestão de carteira, né? Aqui eu já estou falando depois que eu fechei, né? Ali é o primeiro atendimento, ali eu falei muito sobre conectar, né? Conexão. Mas aqui a gente está falando do acompanhamento, eu preciso ter uma gestão de carteira, eu preciso fidelizar, né? E o que eu percebo muito, né? Que a galera fecha o cliente e ele não se torna mais cliente. Isso eu percebo muito nos empreendedores, tá? E o que é muito importante, gente? Eu me tornei tua cliente, quais mais serviços você pode me oferecer? Quais mais soluções você pode me oferecer? Então, de repente, eu contratei a Sabrina para fazer ali, a minha sala, né? Fazer uma mesa muito específica no canto lá direito da minha sala, e aí a Sabrina foi lá, resolveu. Quando ela finalizar, eu continuo sendo uma prospecção. Aline, agora que a gente finalizou, eu acredito que a gente consegue, eu vi que eu, enfim, estava lá, a gente consegue fazer tal coisa no seu banheiro. Gente, isso é muito importante, tá? A gente não tem que ficar só buscando cliente, a gente precisa também gerar prospecção dentro já dos nossos clientes, tá? E resolução de conflito, né? A gente precisa resolver. Às vezes a gente está lá com o cliente, a gente precisa ter o tom da voz adequado, né? Trazer segurança, não tremer na base, você sabe o que você está fazendo, e quando acontece um BO, você tem capacidade de resolver, eu não tenho dúvida. Se quando eu estou no atendimento, alguém tem um BO, eu vou fazer o quê? Vou me desesperar? Ou então a pessoa foi rude comigo, a pessoa não quer me pagar, ou a pessoa tá... uma coisa que eu acho que é interessante, né? O pessoal fica falando muito de dinheiro, né? Quer desconto, quer alguma coisa, senão não fecha. Apesar de não ser exatamente resolução de conflito, é muito importante você
trazer a consciência do valor do seu produto, né? Não falar, não tem, não sei o quê, tá? Sempre encerrar, né, a conversa harmoniosa. E aí a gente vai falar agora de tratamento. E esse aqui, na minha opinião, é um dos mais importantes. E isso vai até de congruência, Camila, com o que você falou sobre finalizar a apresentação, a proposta, no caso, negociação. Oi, Sá, fala. É porque você falou aí no momento de comunicação, de falar para o cliente, não tem. Eu já vi uma vez, em relação a essa questão de marketing, que às vezes é interessante a gente oferecer, tipo, eu tenho esse pacote e esse pacote. Porque entre sim e não, o cliente fica entre sim, esse ou esse, não, esse ou nenhum dos dois. O que você acha a respeito disso? Tipo, você acha que é interessante a gente oferecer mais de um tipo de serviço, tipo, para a mesma proposta? Às vezes com alguma pequena diferença para diminuir essa objeção do cliente, ou você acha que não tem nada a ver? Tudo depende do seu posicionamento, tá? O que vai comunicar é o seu posicionamento. Se você enfim, se a sua empresa, né, ela posiciona alto padrão, não faz sentido, na minha opinião, você ter qualquer desconto. É alto padrão. E aí vai entrar a questão da mentalidade de você atrair, saber prospectar clientes de alto padrão. Agora, se você quer trabalhar, por exemplo, você vai oferecer o seu ticket maior, eu sou zero a favor de desconto, mas você vai oferecer seu ticket maior. Aí, no ticket maior, você vai falar para ele que você tem outros tickets, que é um pouco do que você está dizendo. Olha, eu tenho outros tickets aqui que você pode estar usufruindo, né? E aí, ok, porque é o seu carro, digamos assim, é o seu carro-chefe. Esse aqui é meu carro-chefe e eu tenho outros. Aí tá tudo bem. O desconto, ele remete a uma flexibilidade que, na minha opinião, eu acho que o cliente ele olha muito como, bom, se eu consigo aqui um desconto, no inconsciente ele também entende que você vai tirar isso da qualidade. Ó, aqui a Lari colocou, né, que também não gosta de desconto, porque para mim o cliente está dizendo o meu trabalho vale aquilo que... Exatamente. Na minha proposta, por exemplo, comercial, eu vou colocar, por exemplo, uma coisa, gente, diferente eu estou aqui num grupo e eu vou trazer uma condição especial. Por quê? Porque através de alguma situação, só que eu já vou vir com essa condição especial. Agora, se o seu cliente veio até você e você apresentou o valor e você começa a cortar o custo, eu acho que isso diminui o seu valor. Isso, concordo, tá, Larissa? Porque você cedeu para o cara. Agora, é diferente quando você faz uma proposta, né? Você parou seu tempo, você fez uma proposta bem legal e tudo mais, fez a avaliação, acredito que vocês trabalhem com avaliação, e aí você vai falar, olha, como eu percebi isso, 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 vamos fazer o seguinte, o valor é X, um exemplo, o valor é X, e a condição para você fechar até hoje é Y. Condição. Por quê? Você não mostra, você não traz, você já está dando, e aí você mexe com o gatilho de repente, tá? Mas se ele ficar pedindo, uma coisa eu te falo, quem vai comprar, de você ou de outro. E se ele gostou mesmo, ele vai comprar de você, independente do que você está cobrando. Porque é o seu valor. E aí é onde entra toda a comunicação. O falar, né, o seu a sua imagem, entra tudo, tá? É o combo. E quando você dá o desconto, você também comunica. Pode ser que eu deixe um pouco a desejar no produto final. Mas, claro, vocês têm que também ter muito claro, honrar muito vocês, o processo de vocês, tá? Isso também tem a ver também com muita crença, tá? O cara da minha taxa de conversão é alta. Entendi, Mariane. O que mais? Vamos lá, construção da jornada. Respondi, Sá? Fez sentido? Perfeito.
No tratamento, aqui a gente começa a entrar no assim, como é que eu posso te dizer? É importante que vocês, como empresa, independente se é solo ou não, vocês comecem a entender uma coisa. Tudo precisa ser melhorado, precisa ser analisado. Eu vejo muito empreendedor, e eu estou empreendendo, né? Só empreender, né? Que eu já faço isso desde 2021. Mas agora eu saí 100% do CLT faz 5 meses. Quando eu comecei a conversar com a galera, fazer network, o que eu percebi? Que a galera vai lá, vende, recebe, gasta, aí quer vender de novo, aí fica desesperado porque não vendeu e tudo mais e tal. O que é importante? Eu entender o que está funcionando e o que não está funcionando. É muito importante. Por quê? Senão eu vou ficar nesse looping eterno. E isso também comunica na hora que você for vender, porque você, às vezes, por exemplo, às vezes você vai dar o desconto porque você está desesperada. E aí, gente, pelo amor de Deus, você está comunicando isso, você nem percebe. Isso está no seu olhar, isso está no seu desespero. Agora, se você está estruturado, se você não, assim, com muita amorosidade, você não precisa, e aqui eu quero que vocês entendam, com muita amorosidade, você não precisa, o cara vai falar, putz, eu quero, e ele vai te contratar, tá? Então, conhecimento técnico, você sempre tem que estar avaliando sua capacidade analítica, sua organização, sua capacidade de negociação. Então, alguém colocou ali, capacidade de negociação. Então, vamos se aprimorar sobre isso. Eu já estudei, eu já li o livro de negociar e não funciona. A minha orientação é, olha para o lado inteligência emocional, olha para o lado da mentalidade, porque aí tem a ver, tá? Introdução a novas práticas, né? Então, às vezes, vocês não estão conseguindo agregar geração de conhecimento. Se vocês não conseguem passar para o outro, qual é uma das melhores formas de vocês se sentirem seguros? É gerar conhecimento. Pega o aprendiz, gente que é aprendiz, né? Que está começando agora, ensina, tá? Oratória, né? Usar o R no final, essa coisa do pausar, essa coisa da ênfase, oratória. 2, trabalho em equipe. Alina, eu sou sozinha. Você não é sozinha, você tem uma empresa. Você pode ser o seu financeiro, o seu marketing, o seu relacionamento ao cliente, mas você não é sozinho, você é a empresa, tá? E aqui você precisa entender se está tudo interagindo. Não adianta você não fechar o mês lá com relação aos seus valores, né? Tudo que entrou, e querer fazer um investimento louco de tal coisa, por desespero. Você precisa que tudo isso se comunique. Para quê? Para que quando você for fazer uma venda, tudo isso está muito seguro dentro de você. Você precisa de interlocução, você precisa que todo mundo se faça entender, né? Tendo ou não uma empresa. Precisa que exista essa interlocução, a cooperação, a motivação, mesmo que você seja sozinha, porque é um treino, depois você vai ter equipe, vai ter uma estrutura e tudo mais. 3, compromisso com os resultados. Isso é de suma importância no tratamento, tá? Então, eficiência, eficácia, buscar por orientação, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Vocês estão buscando. Quando a gente iniciou, alguém falou alguma coisa como é que a SAI encontra pessoas, né? Por quê? Porque ela busca por orientação. Olha que maravilhosa que vocês têm, né? Uma pessoa que ali está buscando para agregar valor para vocês. E, cara, tá 9h15, né? Numa quinta-feira aqui, não é para qualquer um, tá? E com todo respeito quem está assistindo gravado, porque, enfim, existe né, situações, mas não é, tá? Foco na superação. Putz, não consegui fechar essa venda. Começa a entender o porquê. E aí, por quê? Porque não tem nenhuma pergunta que você faça para o universo que ele não tem uma resposta. Ele vai te dar a resposta. Ter uma visão institucional, você tem que ter uma visão de empresa, tá? Compromisso com os valores. Você tem valor? Eu tenho os meus valores quando eu vou contratar, quando eu vou receber um cliente. Eu não recebo qualquer cliente, eu tenho os meus valores. E é importante isso, tá? Visualização, articulação sobre isso, tá? Tá fazendo sentido? Qualquer coisa me falem aqui. O que mais? Comportamental. E aí entra muito essa questão, né? Quando vocês estão num processo, vocês também têm que avaliar
Você estava em equilíbrio? Vocês estão tendo um relacionamento interpessoal com o seu cliente? Eu aqui bati um papo super rápido com a Camila. Se ela me chama lá no Instagram, eu vou começar a conversar com ela. Independente. E aí, se tornou minha cliente. Fechou o pacote, pronto. É minha cliente, não posso falar, não posso conversar. Né? Não existe isso, né? A gente somos pessoas, precisamos nos conectar. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a gente se conecta primeiro com as pessoas e, naturalmente, essas pessoas, elas viram nossos parceiros, existe parceria, existe cliente. A minha corretora vendeu o apartamento, acho que em janeiro, e aí foi tudo muito fluido, maravilhoso. Ela é minha mentorada, agora ela já está participando de uma mentoria em grupo comigo. É isso, a gente se conecta com as pessoas, mas isso não aconteceu do dia para a noite, isso aconteceu num relacionamento interpessoal, tá? Então tem iniciativa, então você fala ali sobre o final da venda, qual é a sua iniciativa quando você finaliza, né? Então, e aí? E aí, como é que a gente pode fechar? Esse negócio de apresentei e acabou, não existe, você precisa dar um prazo, você precisa trabalhar com tem um nome, né, que é o córtex, isso é neurociência, né, que é uma coisa que eu estudo também. Você tem que trabalhar com o córtex do cara, tá? Você tem que falar para ele, olha, você tem até X data. Por quê? Porque você não é bagunçado, não é a casa da Maria Joana, você tem data para fazer fechamento. Você tem prazos dentro da sua empresa, você tem obrigações dentro da sua empresa. Então, não é bagunçado. Automotivação, né? Então, o que você... Qual, digamos assim, no caso do fechamento, que eu vou focar nisso, porque eu percebi que é algo interessante que vocês trouxeram. O que eu vou fazer para aquela pessoa ter... na verdade, isso é motivação, né? A automotivação é de vocês, né? O que vocês estão fazendo para melhorar e o que isso está trazendo de valor, né, para vocês. Isso é importante. Empatia, discrição, né? Isso aqui entra muito a questão de ética, né? Disciplina. Gente, disciplina é um negócio libertador. Tem uma porrada de galera no empreendedorismo porque tá sozinho e aí procrastina pra caramba. Mas é tão libertador e isso tudo é crença, é cura que a gente precisa fazer, tá? Eu sempre falo, todo mundo precisa de terapeuta, mas eu vou falar uma coisa para vocês: empreendedor precisa 30 vezes mais. Porque é uma coisa assim, eu empreendendo em 5 meses dá uns tiro com teco aqui na cabeça. Capacidade de concentração, né? De saber que você está fazendo uma apresentação e você sabe muito bem onde você quer chegar. Você está fazendo uma negociação, uma proposta, você sabe onde você quer chegar. Você precisa estar atento aos detalhes, tá? E agora a gente vai falar também um pouquinho sobre pós-venda. Alguém está com alguma dúvida? Oi, Valina, tudo bem? Tudo. Quem é? Não estou vendo aqui. Eu caí aqui de gaiato, a Sabrina que me chamou. Não tem problema. Fala aí, Mari. Agora eu vi que é você. São todas arquitetas aqui? Eu não sei te responder essa pergunta. Você estava falando da questão do fechamento, né? Legal. Uhum. Eu estudo neurociência também. Legal. Eu aplico muito isso. Tá falhando um pouco, viu? Tá falhando? Uhum. E agora? Agora voltou, que às vezes fica baixo e volta. Eu aplico muito neurociência nos meus fechamentos. E o que eu acho, super concordo com muitas coisas, assim, acho que você foi assertiva nesse negócio dos gatilhos. E uma coisa que eu acho que é uma dor de todo mundo que é empreendedor é o uso do WhatsApp, para nós arquitetas principalmente, né? Uhum. O cliente quer ir sábado, domingo, quando a gente está no churrasco na família, e quer que a gente esteja com o telefone no bolso o tempo todo. Então, um dos gatilhos de fechamento de proposta, que é a última página do meu fechamento, é que eu dou como presente para o cliente um grupo de WhatsApp do qual ele vai ter meu apoio por 90 dias. Então, ali, eu tanto restringo os 90 dias para ele não ficar eternamente, Claro. como eu presenteio de uma forma que ele sabe que ele não pode abusar daquilo. E eu Uhum.
presente se você fechar até sexta-feira. Perfeito, perfeito, Mari. Acho que pode ajudar. E isso é legal, porque, ó, dentro, né, do ciclo de vocês, não, enfim, do meio de vocês, olha que legal como a gente... Primeiro que, uma coisa que eu gosto muito, gente, é ouvir pessoas de outras áreas, né? Eu gosto de ter ideias. Então, por exemplo, eu acabei de empreender, eu estou pedindo ajuda, assim, para geral, para entender a parte do empreendedorismo. E aí é importante que vocês façam isso, né? Dentro de casa, que é com a galera que faz um pouquinho da mesma coisa, e fora, né? Para a gente buscar ideias, para a gente buscar insights, para que a gente torne um mecanismo único, né? O que é um mecanismo único? Eu vou alinhar toda a minha experiência, minha vivência, meus conhecimentos, e eu vou me tornar única, porque só eu faço do jeitinho que eu faço. E não tenham medo de compartilhar ou de pedir para a pessoa. Se a pessoa não quiser fazer porque ela entende que não tem que falar, aí é problema dela. Mas não tenham esse medo, né? Eu consegui estruturar muita coisa assim, né? Eu vou aqui, opa, vou pegando de todo mundo, só que aí eu, de novo, que faz sentido para mim, os meus valores e tudo mais, né? Mas muito, muito bom seu compartilhamento, Mari, muito obrigada. Agregou aqui a apresentação. E aí, falando um pouco aqui de pós-venda, né, que é o servir, é importante a gente encerrar ciclo, que é exatamente o que a Mari trouxe, né? A gente, primeiro, precisa mensurar os resultados, né? A gente precisa solicitar feedback, pedir depoimento, né? Oferecer novas soluções, que foi o que eu falei lá atrás, né? O meu cliente, na verdade, ele é a minha prospecção eterna. A diferença é que ele é mais potencial do que um cliente novo. Porque ele já conhece o meu trabalho. Eu tenho mentoranda minha que está comigo desde o início. Só que o que acontece? Ela faz 4 sessões, igual lá no início? Não faz, porque não faz mais sentido. Ela já conseguiu alcançar níveis que não precisa. O que eu faço, então? A gente se encontra daqui a um mês. Ó, a gente se encontra por mês. Então, ela só vem trazer mesmo toda a lapidação para a gente bater os martelinhos, né? Então, fica uma coisa muito estruturada. Ah, eu acabei de lançar meu workbook. Chamei toda a galera, ó, workbook, para vocês, condição especial. Só para vocês terem ideia, a Sá me acompanha no Instagram. Sá, você sabe o valor do meu workbook? Não. Sabe por quê? Porque eu não coloquei. Ninguém sabe o valor do meu workbook. Porque eu só apresentei, eu só fiz o lançamento para quem já está no meu meio. Eu ainda não consegui divulgar, porque como ele é físico, né, tem toda uma logística, eu não divulgo, eu só divulgo para internos. Olha que interessante isso. E aí eu vejo uma galera também, assim, nada contra, né, o processo de marketing, eu acho que, na verdade, ele é bem importante, mas ele é importante na hora certa. O pessoal esquece de trabalhar a mentalidade para atrair os clientes de forma fluida. Tem uma lei que a gente chama de mínimo esforço, né? Eu tenho que trazer meu cliente de forma fluida. Se eu tiver que sofrer para trazer ele vai vir aquele cliente chato. Eu não quero cliente chato, sai para lá, né? Então é importante isso. E lembrar, né, de oferecer novos serviços e tal. Bom, e aí eu trouxe uma coisa aqui para a gente agregar, tá? Que é você iniciar o seu processo de autoconhecimento. Como? A gente precisa entender, né? Esse conhecimento é da minha mentora atual, né, Andressa Scher, e ela fala muito sobre a tríade da abundância, né? Que é a causa, onde estão as causas. A gente tem que olhar para corpo, mente e alma, tá? A gente também tem que olhar para a tríade da prosperidade, que é a saúde, o trabalho, o relacionamento, que são o efeito. E aí, com isso, a gente vai conseguir uma integração, né, de todos esses caras. E ela chama, né, a Andressa Char chama de estrela da vida, quando eu uno tudo isso. O que eu percebo, né, depois que eu entrei no empreendedorismo, assim, de cabeça, eu comecei a fazer network, o pessoal não olha para essas coisas, né? O pessoal tem muito conhecimento, tem muita técnica, às vezes ganha muito dinheiro, mas é um esforço, é um cansaço, é uma dificuldade, né? Cara, não tem que ser assim. Tá errado se tiver assim.
É muito importante a gente entender isso. E aí, um outro conhecimento, essa aqui é da minha primeira mentora, né, a Gabi Staff, ela é toda a base do meu autoconhecimento, e ela fala sobre os resultados, né, os resultados que está aqui na folhagem, o tronco é a resiliência, a paciência, e isso aqui, enfim, é dos estudos dela, né, eu tive através dela, mas esse conhecimento, ele é mais macro. E aí, as raízes são nossas escolhas, os nossos pensamentos, mundo interior, sentimento, ações, paciências. Às vezes eu vou lá apresentar uma proposta, né, uma negociação para o cliente, e eu tô sentindo que, cara, acho que não vai dar, acho que eu não sou capaz, acho que ele não. Aí eu já vou com isso. E é aquele óbvio que precisa ser dito, né? Então, o processo para vocês conseguirem identificar isso é observar, questionar e rastrear, tá? Rastrear o quê? Observar o quê? Olha, vocês mesmas, o tempo inteiro. Isso aqui é puro autoconhecimento. Inclusive, isso aqui eu fiz um processo de 5 anos, tá? Eu tenho muita clareza para falar que isso aqui funciona demais, porque foram 5 anos observando, questionando, rastreando, no papel. Hoje eu faço isso mais tranquilo, né? Já é automático. Quando eu falo uma coisa, opa! Quando eu penso uma coisa, o que esse pensamento aqui negativo está surgindo? Não vou me estender aqui, né? Mas é muito doido como, às vezes, a gente vai muito para um lado, né? A gente acha que o esforço, que nem vocês trazem, né? Essa questão da comunicação, de travar, e às vezes vocês acham que pode ser que seja a falta de conhecimento. Mas eu tenho dúvida, eu dou o meu dedinho aqui, ó, mindinho. Se alguém aqui não sabe o que está fazendo, se vocês não têm clareza, a não ser que você esteja no primeiro semestre de alguma área, né? Se não, vocês sabem o que vocês estão falando. Comunicar isso, provavelmente, eu trouxe as técnicas, então, é tom de voz, é a imagem, mas fora isso, gente, se vocês não conseguem, é a mentalidade, a inteligência emocional, que tudo isso tem que ser trabalhado, tá? Bom, dito tudo isso, digam para mim, como está a sua busca agora? Eu quero que, lá no início, para quem não estava, eu perguntei o que vocês buscavam, né, com esse conhecimento, né, de comunicação assertiva com o cliente. E aí, dito tudo isso, como é que está a busca de vocês agora? Acho que quem estava aqui era a Sá, a Camila, acho que a Lari também, né? Alguém tem alguma coisa para dizer? Não? Aí eu já quero botar em prática um monte dessas dicas aí nas próximas apresentações, com certeza. Ah, maravilha. É isso mesmo. Maravilha. Obrigada, Cami, por compartilhar. E eu vou disponibilizar esse material, né? Vou passar para a Sabrina, para ela passar para vocês, e vocês vão ter isso. Lá tem um iniciozinho que vocês podem, né, anotar. Então, é muito importante, tá? Que vocês entendam que a busca, às vezes, né? Eu tenho uma frase que eu aprendi do Herbert, né? O Herbert é um cara aí que é estourado, né, em palestra, mas ele fala assim, cara, às vezes a gente tem que vender o que a galera quer, mas a gente tem que entregar o que a galera precisa. E hoje eu vim com o coração aberto, um pouco por isso, sabe? Eu acho que a busca da comunicação, ela é muito além. E eu falo como uma pessoa que lá atrás gaguejava, não subia no palco nem a pau. Juro para vocês. Falar aqui assim, nossa senhora. E eu fui curando isso porque eu comecei a entender que, cara, eu sei o que eu tô falando. Eu tenho capacidade. Mais de 10 anos na área do atendimento ao cliente. Entende? Então, se eu conseguir todas, vocês vão conseguir, tá? Bom, essa é a mentora de autoconhecimento e terapeuta. Aqui algumas áreas, né, de conhecimento. E eu trouxe uma proposta muito especial para vocês. Eu quero saber se eu posso apresentar. Sabrina, posso apresentar? Vocês me permitem? Posso? Então, tá bom. Então, eu vou apresentar. Deixa eu só parar aqui para colocar. Maravilhosa.
Só um segundinho. E aqui, ó, acho que foi a Camila, né? Me perdoa, tá, gente, se eu falar o nome errado, mas acho que foi a Camila que comentou como faz, né? Então, vamos ver na prática? Vamos ver se eu tô boa nisso? Ixi, agora eu me lasquei, né? Agora eu botei a cara para bater. Agora eu me lasquei. Seguinte, esse é um programa de tratamento, tá? Inclusive, esse é o meu ticket mais alto no momento, né? 2024 eu vou fazer uma reviravolta. Então, realmente é uma condição especial hoje, tá, gente? Eu estou num processo de mudança, de crescimento, de ascensão. Tem 5 meses que eu estou empreendendo. E o que eu venho trazer para vocês, assim, é algo realmente fora da curva, tá? É uma oportunidade única. E eu estou falando sério, eu não estou brincando. Bom, já falei um pouquinho de mim, né? Então não vou me estender. Depois vocês também vão ter acesso a esse material e podem dar uma olhadinha. Para quem é esse programa de tratamento, né? Bom, primeiro, é para você que precisa de inteligência emocional, tá? Porque hoje tem dificuldade de dizer não, né? Tem dificuldade, e esse não pode ser o não do valor, tá? Do descontinho lá. Tem dificuldade de ter autonomia, né? Não pratica atitudes que desenvolvem o merecimento, né? Uma outra coisa é ter dificuldade de ser produtiva de forma consciente, né? Desenvolver a mentalidade abundante. Então, esse aqui é um pouquinho, né, do que, para quem é esse programa de tratamento, né? Esse tudo aqui, essa página inteira. Vamos lá. Olha aqui que interessante, tá? Para quem fechar até amanhã, 23h59. E aí, Sá, quem vai assistir gravado, já pede para assistir, tá? Que eu não vou estender. Vai ganhar uma mentoria gratuita, tá? Que a gente vai falar sobre as 12 áreas e eu já vou trazer um direcionamento, tá? Nessa mentoria gratuita, eu vou trazer uma anamnésia, uma meditação de presença, e a gente já vai avaliar as 12 áreas e eu vou trazer a solução de uma área. Então, para quem fechar comigo, até amanhã às 23h59. Aqui está um pouquinho do formato, né, de cada encontro. Então, em média, 1h30, tá? Todos os encontros vão ter. Você traz as reflexões, isso já pensando na pós esse encontro, tá? Meditação de presença, direcionamento, desenvolvimento pessoal e treinamento do seu comportamento. E eu sempre trago aqui, ó, resumo em texto, tá? Isso é um diferencial da Walina, tá? Não é qualquer um que faz isso. Bom, a proposta, só a data que tá errada, tá, gente? Hoje é dia 19, então serão, além daquela lá de uma gratuita, tá? Das 12 áreas, a gente começa para valer com 4 encontros, então no total serão 5, tá? Sugestão de encontro é uma vez por semana, mas vocês podem colocar quinzenal, tá? Eu não sugiro uma vez por mês nesse primeiro momento, tá? O investimento seria 2.977, nossa. Mas só minha mentoria, né? Eu cobro 250, tá? O workbook hoje está valendo R$ 160. O acesso para o Lugar Seguro, que é um perfil fechado no Instagram, ele é monetizado, ele é 317. E mais esse material aqui também que eu cobro R$ 100. Todo isso aqui daria 2.977. E hoje, para você, né, a mentoria gratuita, mais 4 encontros, mais um produto físico, tá? É físico. Ele, aqui tá a descrição dele, depois eu mando um videozinho também, né, de como ele é. Ele vai trabalhar sua ancestralidade, sua criança interior, o seu adulto saudável, tudo isso aqui, mais esses 4 encontros incríveis comigo, por 997. A Sá tá aqui de prova, que eu já tinha falado o valor lá da minha mentoria, 2 pau. E olha isso aqui, gente, um diferencial, tá? E isso até amanhã, tá?
E aí, agora eu vou colocar uma coisa aqui bem legal. Aqui tem alguns outros serviços, tá? Foi descontão, né? Condição especial. Aqui alguns outros serviços que é a parte, tá? Mas o que eu quero falar com vocês sobre isso? O que eu entreguei hoje foi de muito valor, tá? Independente se vocês fecharem ou não, eu quero que vocês saibam que existem muitas formas da gente estar trabalhando a nossa inteligência emocional, através do autoconhecimento, tá? O que eu faço, eu sou apenas uma ferramenta que vai conseguir direcionar você, tá? Vai conseguir direcionar você. Mas, de verdade, você é totalmente capaz, né, através do autoconhecimento, rastrear seus pensamentos, seus sentimentos e tudo isso, tá? O seu comportamento. Agora, eu, por experiência própria, chegou um momento da minha vida que eu precisei de ajuda. Por quê? Porque chega um momento que a gente precisa de alguém com capacidade para ajudar a gente, tá? Então, fica realmente aí. Agora, se você está com alguma dúvida, se você está aqui pensando, será, né? Vou investir, não e tal. O que eu falo para você? É uma oportunidade única. Amanhã, e eu falo sério, tá, gente? 2024 é uma virada de chave para mim. A Sabrina vem vendo o meu crescimento, né? Saí do CLT, eu brinco que eu estou voando. Por quê? Porque eu estou trabalhando minha mentalidade. Eu tenho um objetivo muito grande, tá? E muito provável que isso aqui não vai acontecer de novo. E aqui eu quero já trazer uma resposta para você, tá, Cami? Sobre a venda que você falou. Eu tenho palavra. Se você não fechar comigo, isso não vai acontecer de novo. E aí, fechando aqui, tá bom? Eu vou deixar aberto para quem quiser falar comigo, não precisa nem... Se alguém quiser falar que já vai fechar, tá ótimo. Mas eu vou deixar aberto. E aí, fechando aqui, porque eu foco também a apresentação de vocês, quem tiver interesse, eu peço que me contate, tá? Pode falar com a Sabrina e tal. Mas, agora, voltando aqui para o desfecho, o que é muito importante vocês entenderem, né, no fechamento de uma venda? Que vocês não precisam dessa venda. Se você precisar e você estiver desesperada para fechar, dificilmente você vai conseguir passar para o seu cliente a segurança que você precisa. Você vai conseguir comunicar a sua imagem. Faz sentido isso para vocês? Ótimo. Maravilha. A gente começou com você. Pode falar, Cami. Eu sempre escuto, né, as pessoas falando que quando a gente vai apresentar uma proposta e tudo mais, para a gente mostrar como se não tivesse precisando daquilo, né? Tipo assim, você tem um prazo para poder olhar com calma e tudo, tenho outros orçamentos pendentes, então, por acaso, né, se os outros fecharem, talvez altere o seu prazo, então tem que entrar numa lista de espera, tipo assim, gera um desejo, né, nos clientes. Seria isso mesmo? Eu vou falar agora uma coisa muito séria, tá? Eu não sou a favor desse gerar desejo por gerar. Precisa ser verdade. Por quê? Você vai comunicar isso se você quiser. Vocês já viram aquele... Tem um canal, acho que no YouTube, que eles vão lendo, né, as feições e tal, não tem? Não sei se vocês já ouviram falar, que é linguagem corporal. Sim. O que acontece? O corpo fala, tem até um livro que fala sobre isso. Tipo assim, se a gente fizer tipo de mentira, o corpo fala, tipo, o jeito que fica o braço, eu já vi isso, e o outro corpo reconhece. Doideira. Isso. E aí, o que acontece? É todo mundo que tem esse conhecimento? Não. Mas a gente tem uma coisa muito interessante que é intuitiva. A gente sente, a gente percebe, a gente não fica assim, acho que não, nossa, não sei, tá? O pessoal tem uma percepção. Então, é muito importante isso. Quando a gente coloca uma proposta, a gente precisa ser muito sincera. Exatamente, que a pessoa está forçada. Exatamente. É isso, eu acho que você definiu aqui perfeitamente. Então, sim, o que você falou, mas com esse adendo, né? Acho que é muito importante ter isso muito claro. Fechar uma venda com estímulos, com gatilhos, ela tem que ter muito cuidado, tá? E aqui eu entro numa parte muito
do que eu estudo, né, que é da mentalidade, da inteligência emocional. Você não pode fazer joguinho, sabe, com outro, na minha opinião, tá? Com relação a tudo isso que a gente falou. Na minha opinião, não acho que é bacana, porque isso gera até uma questão de tipo, esse dinheiro vai entrar, mas ele nem vai frutificar, sabe? Então é importante que você mostre o seu valor, sim, que você se disponha a entregar algo de muito valor, por exemplo. O que a Walina está entregando através dessa proposta? O que eu entendo que vocês estão com gap, que é na mentalidade e na inteligência emocional. E eu já vim preparada para isso porque eu sei que é isso. Mas eu sei, não é eu acho. Eu sei. E quando eu pedi para vocês me falarem um pouquinho de como é que era a questão da negociação, o que era a negociação, eu validei. Era isso. Então faria sentido com o que eu ia apresentar no final, né? Então é muito importante. Agora, por exemplo, Walina, você me apresentou aí, achei legal e tal, mas talvez, por exemplo, constelação, é que eu tirei aqui de vocês, né? Mas constelação é um valor mais simbólico, e aí é onde entra ó, o meu outro ticket, ó. É valor mais simbólico, 350. Simbólico assim, né, gente? Eu sei que é um investimento que não é 10 reais, né? Não estou desmerecendo o valor de ninguém. Mas, assim, de repente eu quero descobrir de onde vem o meu medo de me expressar. A gente consegue constelar isso. Ó, que legal. Então, por exemplo, às vezes é um padrão na família, às vezes é um trauma que você teve na infância que você não lembra, e a gente consegue constelar isso, a gente consegue achar. E na constelação, que é um processo terapêutico, a gente vai achando o gap, aí você vai ter muita clareza. E aí, com a clareza, a gente consegue trabalhar ou não depois que é uma decisão sua. Na constelação, você tem a constelação e uma sessão depois de 15 dias para a gente conversar, né? Porque eu, Alina, não gosto de constelar ninguém e largar a pessoa no mundo. Eu acho que alguém falou isso, né? Foi a Mari, ela já saiu. Ela falou sobre isso, né? Da questão de 90 dias. Eu volto com a pessoa, tete a tete, porque constelar mexe bastante, né? A gente capta algumas coisas. Então, essa constelação, depois de 15 dias, a gente volta. Se você quiser agregar isso a um programa de tratamento, nossa, aí melhor ainda, né? Uma outra coisa também é você começar a entender que seu nome influencia, né? Aí entra muito também você acreditar ou não, e eu respeito qualquer crença, tal, mas o seu nome influencia. É que na gravidade, a gravidade ela está funcionando e ela está operando, queira você, queira não. O teu nome ele está influenciando. Então, a Sabrina ela usa Sabrina Silva. De repente, se a gente for fazer um mapa, um estudo numerológico, eu identifique que esse nome ele vibra para uma solidão, para uma dificuldade de se expressar, e a gente conseguiria... Mas eu só tenho Silva. O meu nome é o Alina Nascimento, não, Alina da Silva Nascimento. Minha filha vibrava, ó, escassez, tá? Eu nunca, nossa, dinheiro, ó. Aí eu ajustei na época que, enfim, eu estava no CLT, trabalhava com liderança, e estava maravilha. Eu me tornei terapeuta, aí eu demorei ainda para lembrar de ajustar. E aí eu fui ajustar agora. Quando eu ajustei, eu nem sei se você percebeu, talvez não, né? É uma cobrança, mas quando eu ajustei, começou o cliente. Será que o problema dela é. Amiga, descobrimos nosso problema é o Silva. Mas agora é sério, eu tenho muito assim, eu sempre brinco nisso, assim, é uma brincadeira e tal, a gente conversa sobre isso, mas eu sinto que tipo assim, que tava pesando pra mim um pouco. Vira e mexe, eu falo, mas eu sou só mais um Silvio que a estrela não brilha, que é aquela música, né, que o pessoal E aí, tipo, acaba que eu acho que isso acaba refletindo de verdade, que a gente fica pensando assim, tipo, mas, poxa, Silva não é um nome de peso, sabe? Tipo assim. Eu acho que a mãe, né, falava que era. Mãe. Falava que era porque meu nome era para ter um H no final. Aí teve uma influência. Nossa, Camila com H? Interessante. Mas, então, gente, pode ser, teria que fazer o mapa, né? Mas, e aí, por exemplo, o mapa, deixa eu só ter certeza aqui, porque, para não falar, mas, ó, é 250. E aí o mapa eu faço, né, o mapa numerológico,
te entrego, mostro para vocês a opção de nome, de assinatura, porque reverbera a assinatura também. Mas, por exemplo, para mim não tem problema nenhum já de falar. Quando vocês forem assinar, nada de assinar descendo. Gente, isso leva vocês como se fosse uma âncora lá para baixo, a fundo do mar. Ó, assinar é para cima, e nada que fique fazendo curva. Sabe aquele ó do final? Vixe. Aí, ó, Cami, já... Meu, começa a assinar diferente, você já vai sentir uma vibração diferente. Tá lascado. Ah, não, amiga, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Uma outra coisa... Aí eu agora, né? Mas uma outra coisa, por exemplo,